Saudações, gente bonita. Antes de nós começarmos, eu quero mostrar para vocês o trem. Ei, olha o trem. Vem chegando de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Agora, o que está mais feio que a minha voz é a situação da economia dos Estados Unidos. Para um país que está nessa situação lastimável, se postar 300 quilômetros da costa iraniana, que está repleta de mísseis e sistemas de defesa antinavio, é uma ideia ruim. E o Irã é amigo. Esse é o lançamento do Bulava, o míssil hipersônico russo MET-11, que foi do Mar Branco até a Península de Kamchatka. 7.000 quilômetros em 35 minutos, né? Então, eu acho que é um ótimo começo para a gente começar. Porque, diferente de nós, que pode estar vendo o trem que os americanos têm que ver é muito mais feio. Então, acho que a primeira coisa que a gente deve lembrar sempre é que esse não é um conflito entre judeus e muçulmanos. Sequer é um conflito entre árabes e israelenses. É um conflito do capitalismo, do oeste coletivo, do ocidente, né? Estados Unidos, América Anglo-Saxônica, Reino Unido, Europa, contra o mundo. Essa é a Terceira Guerra Mundial. E essa é uma das frentes de batalha, certo? A do Oriente Médio, a que provavelmente será a decisiva e final. E aí a gente tem que lembrar que, como o conflito não é entre árabes e israelenses, não é entre judeus e muçulmanos, ele é muito mais amplo. Essa tática dos Estados Unidos de fingir que está ameaçando alguém usando navios perto da costa de um país, quando esse país é o Irã, não é uma ideia muito inteligente, não. Como a gente já viu, o Irã tem ferramentas mais que suficientes para, se for preciso, afundar esse navio, certo? Ele tem condição técnica, condição militar de fazer isso. Aí você pensa, mas aí os Estados Unidos reagiriam. Ok, os Estados Unidos reagiriam. Reagiriam como? Lançando um ataque nuclear ao Irã? Por que vocês acham que a Rússia, pela enésima vez, mostrou para o mundo, preste atenção, isso aqui é um submarino, ele pode estar em qualquer oceano do mundo, ele pode estar nas portas de Londres, ele pode estar a 50 quilômetros de Washington, ele pode estar a 10 quilômetros de Nova York, ou de Los Angeles, ou de Houston, ou de São Francisco, ou de Seattle, ou de Baltimore, ou de Boston, ou de Miami, ou de Charlotte. Então, fiquem espertos. Mas os americanos parecem ter uma dificuldade enorme de entender as coisas. Ou gostam de se fingir de surdos, né? Porque o recado está sendo dado. Toda semana a Rússia está fazendo um teste. E o bom desses testes, deixa eu explicar para vocês. Como quem não quer nada, a Rússia anuncia, vamos fazer isso. Certo? Para dar prazo, né? Mas se bem que nem precisa. Mas para dar um prazinho para os satélites dos Estados Unidos, da França, do Japão, ficar de olho. Aí eles veem o lançamento. Depois, né, como é hipersônico, perdem completamente a visão dos satélites. 35 minutos depois, os russos sempre lançam no mesmo lugar, em Kamchatka. Então os satélites já estão lá de olho novamente. Aí, bum, uma explosão. Que explosão? Esse Bulava, evidentemente, não vai com ogiva. Mas como ele pesa dezenas de toneladas e cai a 15.000 km por hora, e força igual a massa vezes a aceleração, então o estrondo que ele faz, o estrago que ele faz é imenso, mesmo sem ter ogiva nuclear, certo? Vocês já devem ter visto um vídeo em que o pessoal do Mythbusters lança um boneco, né, como se fosse um ser humano, quase a velocidade do som, não chega a ser a velocidade do som, uns 1.000 km por hora. E aí ele simplesmente vira pó.
vira fumaça. Agora vocês imaginam uma coisa 500 vezes mais pesada, 15 vezes mais rápido. Certo? Não precisa de ogiva. A força do impacto é o suficiente para todo mundo ver. Falou assim, nós temos essas armas. Elas ficam em submarinos. Vocês não enxergam esse submarino. Só quando a gente quer. Ele pode estar em qualquer lugar. Cara, é como se os russos estivessem gritando. Oh, pelo amor de Deus, sai da frente. Se os americanos não quiserem ouvir, bom, aí não é um problema russo, né? É um problema deles. O recado está sendo dado, está sendo mostrado. Então, se os americanos reagirem, eles têm que tomar muito cuidado, porque o que a Rússia avisou mês passado? O que a China avisou mês passado? Que o Irã é parceiro. E um ataque ao Irã será considerado um ataque a eles. China e Rússia não são igual aos Estados Unidos. Certo? Eles têm lealdade. Aí de vez em quando aparece um troll. Mas e a Armênia? Gente, Pashinyan escolheu ficar do lado da OTAN. Certo? Pashinyan escolheu ficar do lado da OTAN. O Pashinyan entregou o Nagorno-Karabakh com a promessa de entrar na OTAN. Ele foi um jumento, um burro. Ele abriu mão de 1/4 do território armênio pela promessa, que evidentemente nunca vai ser cumprida, de entrar para a OTAN. Ele é o traidor do povo. A Rússia não tem nada a ver com isso não, cara. A Rússia não tem nada a ver com isso. Pashinyan, protegido do Rogério, entregou o país, traiu o país dele, traiu o povo dele, em troca de uma promessa. Burro pra caralho. A Rússia não tem nada a ver com isso. Foi a escolha do Pashinyan, que foi eleito pelo povo armênio. Certo? Segura a pica, então. Não é? Os armênios quiseram, os armênios estão tendo. A Armênia vai deixar de existir. Certo? Daqui 10 anos, não vai existir Estado de Israel, não vai existir Armênia, não vai existir Ucrânia, provavelmente não vai existir Jordânia, não vai existir Eritreia. Não sabemos se vai existir Moldávia, se vai existir Letônia, se vai existir Estônia, se vai existir Lituânia, não vai existir Bielorrússia, mas essa por bem. Certo? E as nações fazem escolhas. Os governantes fazem escolhas, gente. A questão é aquilo que se fala, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Isso vale para a geopolítica também. Decisões erradas têm preço. Perfeito? Nós estamos comentando. Estamos comentando há muito tempo. Certo? Essas coisas. Que a Rússia tem uma paciência, aparentemente, infinita, mas ela não é infinita. A Rússia, diferente dos Estados Unidos, diferente do Bibi, né? Ela não ameaça, ela avisa. E avisa um punhado de vezes, uma paciência quase infinita. A paciência da China é menor. Mas a da Rússia é muito grande. Nossa, que coração que é aquele povo. Que bondade, avisa. Se você tem um aviso, aí não é um problema, repito, russo. Correto? Mas o que isso tem a ver com o conflito de Israel? Não é uma guerra contra o Estado de Israel. Certo? Acho que da mesma forma não é um massacre do Estado de Israel contra a população palestina em Gaza, mas que está dentro de um contexto mais amplo de reprimir qualquer força que resista ao Império. Acho que a questão é essa. No vídeo anterior eu falei que a revolução não sairá da São Paulo Fashion Week, a revolução não vai vir da lacração, a revolução não vai vir do princípio individualista e liberal. Nossa, deixa eu fazer o que eu quero. Cara, qual que é o problema dos identitários? Qual que é o problema dos liberais? Líder, por que você não gosta? Okay? A questão é essa, eu não gosto de identitário, eu não gosto de liberal. Mas por quê? Entre outras coisas, porque qualquer luta identitária é uma luta individual. Correto? Uma luta individual, uma pauta individual. A pauta individualista, ela beneficia quem? Adivinha? O indivíduo. Diferente da luta social, que beneficia o quê? A sociedade.
A sociedade está sendo vendida. Perfeito? A sociedade está sendo vendida. Eu não estou muito preocupado com o indivíduo, não. Sinceramente, quem está preocupado com o indivíduo é o liberal. Eu estou preocupado com a sociedade, com a minha classe social. Eu sou pobre. Não sei se já deu para vocês perceberem. Certo? Ou vocês acham que eu gravo a pé porque eu acho isso elegante, que eu deixo meu Corolla em casa? Ah, gente, por favor. Ainda falta 50 conto para pagar a internet. Aí vocês acham que eu gravo a pé porque eu sou, nossa, líder, você é muito estiloso, você é clean? Não. É porque nem bicicleta eu tenho. Eu preciso arrumar ela, consertar ela e eu não tenho dinheiro. Por isso que eu não vou gravar de carro pela cidade inteira. Minha região tá, é a mais linda do mundo, mas tem muito lugar legal, demais que eu queria levar. Nossa, tem muito lugar massa que eu queria mostrar pra vocês. Só que para quem anda a pé é muito difícil. Certo? Então é óbvio que eu vou defender a minha classe. Ou eu vou me defender, gente. Assista esse vídeo que o Leider está se defendendo. Ele vai realizar o grande sonho dele, que é desfilar na São Paulo Fashion Week. Esse é o meu grande sonho. Assistam, pessoas, vejam o meu grande sonho. Eu estou dando representatividade aos autistas. É o sonho de todo autista, desfilar na São Paulo Fashion Week. Foda-se! A questão é a minha classe. Certo? Porque há milhões de trabalhadores, há milhões de desempregados, há dezenas de milhões de pobres. E esse que eu tenho. Perfeito? Contra os opressores, que são exatamente os donos das marcas que estão desfilando na São Paulo Fashion Week. Das gravadoras que contratam artistas que acham que o pau numa mulher é revolucionário. Eu não acho revolucionário, é uma babaquice individualista. É um egoísmo hedonista, disfarçado de luta. Que mané visibilidade o Carvalho. Que mané visibilidade o Carvalho. Se tem alguém que precisa de visibilidade, são as pessoas expropriadas pelo capital. Da onde vocês acham que os bilionários, donos das marcas da São Paulo Fashion Week, da onde vocês acham que os bilionários, donos das gravadoras, tiram dinheiro? Da mais-valia. A mais-valia existe. Mas é o jovem, ele se identifica com a visibilidade, ele quer a visibilidade. Foda-se a visibilidade. Eu nem gosto de mostrar minha cara, não tô nem aí com a minha cara feia. Perfeito? A questão é a luta da classe média, a luta da classe trabalhadora contra a opressão capitalista, contra a grande burguesia, contra as empresas transnacionais. Essa que é a luta, essa luta não acabou. E não vai ser essa pseudo-esquerdinha liberal que vai fazer a luta por mim e por nós. E por que eu falo isso? Porque tem tudo a ver com a luta em curso. O Estado de Israel representa muito bem o Ocidente, representa muito bem o capitalismo. É uma luta contra o povo indígena pobre e expropriado. Todos somos gazaítas. Todos somos gazaítas. Você pode não ser uma mulher com um pau revolucionário, mas você é um gazaíta. Sabe por que você é um gazaíta? Porque você também está sendo expropriado, mesmo que você não se dê conta. Isso vale inclusive para o jovem. O jovem, ele não vai ter futuro. Quantas pessoas desfilam na São Paulo Fashion Week? Responde aí para mim. Quantas pessoas desfilam na São Paulo Fashion Week? E o que desfilar na São Paulo Fashion Week vai fazer pelas costureiras, pelas bordadeiras, pelas moças que operam aquelas marcas, overlock que chama, não sei porque na minha cidade tem dessas fábricas, pelas overlockistas, acho que o nome é esse, né? O que desfilar na São Paulo Fashion Week vai fazer por elas? O que achar que o pau numa cantora preta é revolucionário vai fazer pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras? Vai fazer porra nenhuma. Vai fazer, com todo respeito, a má palavra, não vai fazer merda nenhuma pela classe trabalhadora. Agora, destruir os gazaítas, arrebentar Gaza, vai dar um exemplo para a classe trabalhadora. Obedeça o capital. Obedeça a quem tem dinheiro. Obedeça à força das armas. E é por isso que essa é a nossa luta.
A luta do povo palestino é a luta de todos nós. Perfeito? Quando o presidente Lula deu nome aos bois, falou assim, ó, o que está acontecendo é um massacre de mulheres e crianças, está acontecendo um genocídio. Isso foi importante. Essas pessoas sim precisam de voz. Essas pessoas sim precisam de visibilidade. Quer fazer uma coisa útil pelo povo preto? Fala da República Democrática do Congo. Mostra a República Democrática do Congo. Eu, particularmente, não tenho nada contra a mulher que acha que o pau é revolucionário. Ela canta o que ela quiser, ouve quem quiser. Certo? Ouve quem quiser. Eu prefiro admirar as flores. Mas se você quer admirar o pau revolucionário numa mulher, admira, cara. Porra, somos um país livre, né? Eu gosto de flores. Olha o tanto que elas são bonitas. Eu acho mal barato flores. E gosto da luta de classes. Porque é a única maneira da gente, que é pobre, mesmo a classe média, se libertar. Esse é o ponto. E é isso que está em jogo. É isso que está em jogo. O adversário, em última instância, dessa gente, é o PCCH, Partido Comunista Chinês, que tirou 900 milhões de pessoas da miséria. Esse é o adversário. Partido Comunista Chinês. Você fala, o capitalismo nos últimos 20 anos tirou 1 bilhão de pessoas da miséria. Ok. 900 milhões foram tirados pela China, que é socialista. Uns 50 milhões foram tirados pelo Vietnã, que é socialista. Aí tá fácil, né? Você aproveitar a conquista do outro e vender como sua. Então, para que os pobres do mundo, para que os oprimidos do mundo, para que os indígenas do mundo não se assanhem, tem um massacre de Gaza. Não nos obedeça, e o que aconteceu com os gazaítas vai acontecer com vocês. É sobre isso a luta. Essa é a luta. Essa é a guerra. Se pode até não ser uma preta com pau revolucionário, pode não ser. Mas existe uma grande chance, quer seja você pobre, quer seja você classe média, de você ser um palestino. Sabe aqueles médicos que morreram? Dezenas. Jornalistas que morreram? Dezenas. Funcionários da ONU que morreram? Centenas. Classe média. Morreram. Foram mortos pelo Estado de Israel, pelas IDF. Se você não se identifica que aquelas pessoas que estão passando sede e fome, porque você não passa sede e fome, se identifica com os médicos, se identifica com as enfermeiras, se identifica com os comerciantes, se identifica com os jornalistas, se identifica com os funcionários e funcionárias da ONU. Essas pessoas perderam a vida. Então a luta não é só contra os pobres. A luta é contra qualquer um que ouse se levantar contra um sistema de exploração. No momento representado pelo Estado de Israel. É a ponta de lança. Certo? É a ponta de lança. A guerra é a mesma, seja em Gaza, na Ucrânia ou na República Democrática do Congo. A guerra é a mesma. Certo? Então, quando eu vou discutir as perspectivas militares do conflito em Israel, não é uma coisa distante. Até que teve alguém, um desses lacradores, o Brasil não tem nada a ver com os árabes. Cara, como não tem nada a ver com os árabes? Michel Temer era o quê? Aliás, o silêncio do Michel Temer, ele é um traidor, né? É um traidor. Não dá para esperar muita coisa de um traidor. É como se eu esperasse alguma coisa de Judas Iscariotes, Joaquim Silvério dos Reis. Não dá para esperar muita coisa de traidor. Mas ele é árabe. Ele é filho de libanês. O silêncio dele, nossa, me ensurdece. O povo dele está sendo atacado. Mas repare, ele não está preocupado. Por quê? Sabe por quê? Que ele não é árabe. Ele é rico. Por isso que eu falo que isso é a luta de classes. Porque se fosse uma questão de árabe contra israelense, Michel Temer, um árabe
Michel Temer um árabe, teria falado alguma coisa. Por que ele não fala? Por que ele não dá um pio? Porque ele não é árabe, ele é rico. Os ricos têm consciência de classe. Os ricos não têm pátria. Eles nunca são árabes, nunca são chineses, nunca são indianos, nunca são americanos, nunca são ingleses, nunca são brasileiros. Eles são ricos. Eles defendem o dinheiro. Por que foi feita a reforma da educação? Para deixar o povo ainda mais burro. Mesmo na classe média. Por que foi feita a reforma da Previdência? Para deixar o povo ainda mais pobre. Por que foi feita a reforma trabalhista? Para aumentar ainda mais a exploração contra os trabalhadores. Vocês acham honestamente que Michel Temer é árabe? Não, nunca foi árabe. Nunca foi brasileiro. Michel Temer é rico. Ele trabalha para os ricos, ele defende o interesse dos ricos. É a luta de classes. Michel Temer não está preocupado em lacrar. Está preocupado em oprimir, em manter a opressão, que é disso que ele vive. Certo? Eu sei que eu já mostrei várias vezes, mas eu amo amoras. E para comer amoras você se suja, não tem muito a fazer não, gente. Mas é isso, o Haddad é árabe. Na minha cidade, o que? 1 em cada 6 pessoas é descendente de árabe. O prefeito da minha cidade fala árabe, porque o pai dele, adivinha, era árabe. O prefeito da minha cidade fala árabe. Eu lembro, há uns anos atrás, ele levanta muito cedo. Ele começou a levantar bem cedo, né? Roça, né? Fazendeiro também. E aí tinha uma loja, bem ainda, só que eu acho que o dono não está mais entre nós. Chamava Charrad. E aí, como o prefeito levanta muito cedo, ele morava no centro, acho que ainda mora até hoje. Não, deve estar morando no bairro do sítio, mas ele morava no centro. E aí ele ia conversar com o Charrad. E os dois conversavam em árabe. Certo? O maior adversário político dele é árabe também. Nós já tivemos um ex-prefeito que é árabe. Vários deputados representando a minha região que eram o quê? Árabe. Fayad, Seba, Elias, Shaul, o maior historiador da nossa cidade, o maior intelectual da nossa cidade. Nasser Fayad Shaul. De onde vocês acham que é esse nome? Nasser Fayad Shaul. Puta de um historiador ligado à Universidade Federal de Goiás. Nasser Fayad Shaul. Vocês acham que esse nome é o quê? Lituano? Belga? É árabe. Se você quiser um chanclish na minha cidade, você acha com muita facilidade. Coalhada síria, pão sírio, você acha. Sabe por quê? Porque tem muitos árabes na minha cidade. Tem muitos árabes em Anápolis, tem muitos árabes em Rio Verde, tem muitos árabes em Goiânia. E eu sei que tem muitos árabes no Rio Grande do Sul, muitos árabes no Paraná, muitos árabes no estado de São Paulo, muitos árabes no estado de São Paulo. Você dá uma olhada nos livros do Jorge Amado, você vai ver o quê? Árabes. Então, dizer que os árabes não nos interessam, como não nos interessa? 0,7%, perdão, 7% da população brasileira, dá o que? Uns 15 milhões de pessoas, são descendentes de árabes. Perfeito? Então, é claro que os árabes nos interessam. Como os italianos nos interessam, como os japoneses nos interessam, os alemães nos interessam, os poloneses, os ucranianos, os espanhóis, os portugueses, os russos, os armênios, os judeus, os coreanos, os chineses, os bolivianos, os venezuelanos, os argentinos, os chilenos. Tem muita gente vindo de fora no Brasil. Na verdade, com exceção dos indígenas, todo mundo vem de fora. Então, por isso que a África deveria nos interessar, inclusive. Certo? Ela deveria nos interessar. Eu não falo mais porque vocês não têm noção de quão difícil é arrumar fonte. Muito difícil. Muito complicado. Mas, enfim, nos interessa. E não só nos interessa porque os árabes fazem parte da nossa sociedade, são contribuintes da nossa sociedade, como porque a maior parte da nossa sociedade, a imensa maioria, não está entre os 10, 12 mil grandes latifundiários do país. Não são Faria Limers do topo. Cara, eu amo essa flor. Tudo é bonito, né? Olha,
flor de goiabeira. Então, a maior parte da nossa sociedade está longe de pertencer à elite. Quantos brasileiros temos na elite? Uns 40 mil, 50 mil? 50 mil, eu acho. Os outros 215 milhões não são da elite. São da classe que está sendo expropriada, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Para que os 50 mil, 100 mil, aqui, e o que? 1 milhão, 1 milhão e meio, no resto do mundo, fique cada vez mais rico. E nós cada vez mais pobres. O inimigo é o Partido Comunista Chinês, porque tirou 900 milhões de pessoas da miséria. Se não houver miseráveis, como é que vai ter salários miseráveis? Não vai haver salários miseráveis se não houver pessoas miseráveis. Salário miserável é bom para os ricos gastarem cada vez menos, lucrarem cada vez mais. Os identitários lacram, os bilionários lucram. Eles lacram para eles poderem lucrar. Essa é a mensagem, né? Uns lacram para outros poderem lucrar. Por isso que nós estamos falando, está tendo uma guerra. E como em todas as guerras, quem se fode, com perdão da má palavra, são os pobres. Você acha que tem um filho de algum milionário lutando? Você acredita que tem um filho de milionário lutando? Na IDF? No exército dos Estados Unidos? Nas forças da OTAN que estão na Ucrânia? Entre os políticos de Ruanda que estão recebendo uma grana extra de Israel, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos para roubar a riqueza da República Democrática do Congo? Vocês acreditam? Não, cara. Quem morre somos nós. Você pode se achar aquele galgo afegão. Você pode se achar um São Bernardo. Você pode se achar um husky. Mas você continua sendo cachorro. Não é porque você está vigiando a casa de um rico que você não está. Nossa família, a família humana, está sendo oprimida, esmagada, massacrada pela elite, pelos verdadeiros donos do canil. E o inimigo deles é o Partido Comunista da China, que tira a gente da miséria. Porque eles não querem que as pessoas saiam da miséria. A luta deles é contra nós. Para que a gente não saia da miséria nem da pobreza. Mas, de preferência, entre nela.